Era meia-noite em Filipos. Em uma cela escura e úmida, dois homens tinham os pés presos em troncos de madeira. Suas costas estavam em carne viva por causa dos açoites que haviam recebido. O chão frio da prisão não oferecia conforto algum. Qualquer pessoa normal estaria gemendo de dor, reclamando da injustiça ou planejando vingança. Mas Paulo e Silas estavam cantando. Não apenas cantando baixinho para si mesmos, mas cantando hinos de louvor a Deus, com voz alta o suficiente para que todos os outros prisioneiros pudessem ouvir. Esta cena, registrada no livro de Atos, capítulo 16, é uma das histórias mais intrigantes e poderosas sobre gratidão em meio ao sofrimento encontradas na Bíblia. Como é possível cantar quando tudo está desmoronando? Como Paulo conseguia expressar gratidão quando estava preso, ferido e injustiçado? E o mais importante, o que podemos aprender com ele sobre transformar nosso próprio sofrimento em fonte de força e esperança? O contexto, como Paulo foi parar na prisão. Para entender completamente esta história extraordinária, precisamos conhecer o contexto. Paulo e Silas não estavam presos por terem cometido algum crime. Eles estavam em Filipos, cumprindo sua missão de compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Durante sua permanência na cidade, encontraram uma jovem escrava que era explorada por seus donos. Ela tinha um espírito de adivinhação e seus senhores lucravam muito com suas previsões. Movido por compaixão, Paulo libertou a jovem daquele espírito opressor. Os donos da escrava, furiosos por perderem sua fonte de renda, arrastaram Paulo e Silas até as autoridades. Eles fabricaram acusações falsas, alegando que os dois estavam perturbando a cidade e ensinando costumes ilegais. Sem nem mesmo ter a chance de se defender adequadamente, Paulo e Silas foram espancados publicamente e jogados na prisão. Foi assim, cobertos de feridas e presos injustamente, que eles se encontraram naquela cela às escuras. Mas em vez de desespero, havia cânticos. Em vez de amargura, havia gratidão. A gratidão que desafia a lógica. A gratidão de Paulo não era algo superficial ou fingido. Não era aquele tipo de positividade tóxica que nega a realidade do sofrimento. Paulo sabia que estava sofrendo. Ele sentia a dor física dos açoites. Ele experimentava a humilhação da prisão injusta. Ele estava ciente de que sua vida corria perigo. E ainda assim, ele escolheu agradecer. Esta é a diferença fundamental entre a gratidão superficial e a gratidão profunda e transformadora que vemos em Paulo. A gratidão superficial só funciona quando tudo está bem. Ela depende das circunstâncias favoráveis. Já a gratidão profunda consegue florescer mesmo no solo árido do sofrimento. Paulo não estava agradecendo pelo sofrimento em si. Ele não era masoquista nem ingênuo. Ele estava agradecendo apesar do sofrimento, porque sua gratidão estava fundamentada em algo muito maior do que suas circunstâncias imediatas. Ele estava grato por quem Deus é, não apenas pelo que Deus faz. As raízes bíblicas da gratidão no sofrimento. A atitude de Paulo não surgiu do nada. Ela estava profundamente enraizada na tradição bíblica de gratidão em meio às provações. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que escolheram a gratidão mesmo quando tudo parecia perdido. Jó. Gratidão na perda total. Jó perdeu tudo em um único dia. Seus filhos morreram, sua riqueza desapareceu e sua saúde foi destruída. Sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos o acusaram de pecados secretos. Ele estava no fundo do poço do sofrimento humano. E qual foi sua primeira reação? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na dor inimaginável, Jó escolheu bendizer a Deus. Ele não entendia o porquê de seu sofrimento, mas confiava no caráter de Deus.
Sua gratidão não dependia de suas circunstâncias, mas de sua fé em quem Deus era. Ana, gratidão na esterilidade. Ana vivia com a dor da esterilidade em uma cultura que via os filhos como a maior bênção e a infertilidade como vergonha. Ela era provocada constantemente pela outra esposa de seu marido, que tinha vários filhos. Sua dor era tão profunda que ela chorava e não conseguia comer. Mas Ana não se afastou de Deus em sua dor. Ela foi até o templo e derramou seu coração diante do Senhor. E antes mesmo de receber a resposta para sua oração, ela já estava com o rosto transformado. Ela conseguiu comer e não estava mais triste. Ana experimentou a gratidão que vem da presença de Deus, não apenas da resposta às orações. Quando Deus finalmente lhe deu um filho, Samuel, Ana cumpriu seu voto de dedicá-lo ao serviço do Senhor. Ela cantou um belíssimo cântico de gratidão que não falava apenas sobre seu filho, mas sobre a fidelidade e justiça de Deus. Sua gratidão transcendeu sua experiência pessoal e abraçou a bondade de Deus para com todos. Abacuque, gratidão, mesmo na escassez. O profeta Abacuque viveu em tempos terríveis para a nação de Judá. A injustiça estava por toda parte, e ele sabia que a invasão babilônica estava chegando. Ele lutou com Deus, questionou, expressou suas dúvidas. Mas no final de seu livro, ele faz uma das declarações mais poderosas de gratidão encontradas na Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque descreve um cenário de colapso econômico total. Todas as fontes de alimento e sustento falharam. E mesmo assim, ele declara que se alegrará no Senhor. Esta é a gratidão que não depende das circunstâncias externas, mas da relação íntima com Deus. Davi, gratidão na perseguição. Davi passou anos fugindo do rei Saul, que estava determinado a matá-lo. Ele viveu em cavernas, foi traído por pessoas que deveriam tê-lo protegido e teve que se fazer de louco para salvar sua vida. No entanto, muitos dos salmos mais belos de gratidão e louvor foram escritos exatamente neste período de sua vida. No Salmo 34, escrito quando Davi teve que fingir ser louco na presença do rei de Gate, ele declara: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Esta não era uma declaração teórica. Era uma escolha consciente de praticar a gratidão mesmo quando estava com medo e humilhado. Davi entendia que a gratidão não era apenas uma resposta às bênçãos recebidas, mas uma disciplina espiritual que transformava sua perspectiva e fortalecia sua fé. Os fundamentos da gratidão de Paulo. Quando voltamos à cela em Filipos e ouvimos Paulo e Silas cantando, podemos identificar alguns fundamentos essenciais que sustentavam sua gratidão extraordinária. 1. Identidade firme em Cristo. Paulo sabia quem ele era. Sua identidade não estava em ser cidadão romano, nem em ser um acadêmico brilhante, nem em sua reputação. Sua identidade estava firmemente estabelecida em Cristo. Ele era filho de Deus, amado, perdoado e com um propósito eterno. As correntes nos pés não mudavam isso. Os açoites nas costas não apagavam isso. A prisão injusta não alterava sua verdadeira identidade. Paulo podia cantar porque sabia que as circunstâncias temporárias não definiam quem ele era. 2. Perspectiva eterna. Paulo não estava preso às limitações do momento presente. Ele tinha uma visão eterna que lhe dava perspectiva sobre o sofrimento temporário. Em suas cartas, ele frequentemente fala sobre como as aflições do tempo presente não são dignas de serem comparadas com a glória que há de ser revelada em nós.
Esta perspectiva eterna não era uma fuga da realidade, mas uma forma mais completa de ver a realidade. Paulo conseguia ver além da cela escura, porque sabia que a história não terminava ali. Havia um propósito maior, uma narrativa mais ampla, na qual aquele sofrimento fazia sentido. 3. Confiança no caráter de Deus. A gratidão de Paulo não estava baseada nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Ele conhecia a Deus como fiel, amoroso, justo e soberano. Mesmo quando não entendia o porquê do sofrimento, ele confiava em quem Deus era. Esta confiança não era cega ou irracional. Era baseada em experiência pessoal e conhecimento profundo das Escrituras. Paulo tinha visto Deus agir muitas vezes antes. Ele sabia que Deus poderia transformar o mal em bem, trazer vida da morte e criar beleza das cinzas. 4. Propósito maior que o conforto. Paulo não vivia para sua própria felicidade e conforto. Ele tinha um propósito que transcendia seu bem-estar pessoal: compartilhar o Evangelho e fazer discípulos. Este propósito maior lhe dava resiliência e capacidade de suportar o sofrimento. Quando você vive para algo maior que si mesmo, o sofrimento pessoal ganha um novo significado. Não é que a dor deixe de doer, mas ela se torna parte de uma missão maior. Paulo podia se alegrar, porque sabia que até mesmo aquela prisão seria usada para avançar o Evangelho. O poder transformador da gratidão. O que aconteceu naquela noite em Filipos demonstra o poder transformador da gratidão. Enquanto Paulo e Silas cantavam, algo extraordinário estava acontecendo. Primeiro, sua gratidão impactou os outros prisioneiros. A Bíblia diz que os outros presos os escutavam. Imagine a cena: homens endurecidos pelo crime e pela injustiça, provavelmente amargos e desesperados. De repente ouvem cânticos de louvor vindo da cela mais segura da prisão. Aquilo deve ter sido desconcertante e intrigante. A gratidão tem esse poder. Ela chama a atenção, ela quebra padrões. Ela faz as pessoas pararem e prestarem atenção, porque é algo tão contraintuitivo, tão diferente da reação natural ao sofrimento. Em segundo lugar, a gratidão preparou o cenário para um milagre. Deus enviou um terremoto que abriu todas as portas da prisão e soltou as correntes de todos os prisioneiros. O carcereiro, pensando que todos haviam fugido e que seria executado por isso, estava prestes a se suicidar quando Paulo o impediu. Aquela noite terminou com o carcereiro e toda a sua família se convertendo e sendo batizados. Uma noite que começou com espancamento e prisão, terminou com uma família inteira encontrando salvação. E tudo começou com 2 homens escolhendo a gratidão em vez da amargura. Lições práticas para nossas vidas. A história de Paulo cantando na prisão não é apenas uma narrativa inspiradora do passado. Ela contém lições práticas e poderosas para nossas vidas hoje. A gratidão é uma escolha, não um sentimento. Uma das maiores mentiras que acreditamos é que a gratidão deve vir naturalmente quando nos sentimos bem. A verdade é que a gratidão verdadeira é uma escolha deliberada que fazemos, especialmente quando não nos sentimos gratos. Paulo não esperou se sentir grato para começar a cantar. Ele escolheu cantar, e provavelmente seus sentimentos seguiram sua escolha. Nossas ações podem moldar nossos sentimentos, não apenas o contrário. A gratidão muda nossa perspectiva. Quando praticamos a gratidão, especialmente em tempos difíceis, algo notável acontece. Nossa perspectiva começa a mudar. Não é que os problemas desapareçam, mas eles deixam de ocupar todo o espaço em nossa mente e coração. A gratidão nos ajuda a ver além do problema imediato. Ela nos lembra de verdades maiores, de bênçãos que permanecem, de razões para ter esperança. É como acender uma luz em um quarto escuro. A escuridão ainda está lá,
mas agora você pode ver outras coisas além dela. A gratidão fortalece nossa fé. Praticar a gratidão é um exercício de fé. Quando agradecemos a Deus em meio ao sofrimento, estamos declarando que confiamos nele mesmo quando não entendemos. Estamos afirmando que ele é bom, mesmo quando as circunstâncias são ruins. Esta prática fortalece nossa fé como um músculo que fica mais forte com o exercício. Cada vez que escolhemos a gratidão em vez da reclamação, estamos construindo resiliência espiritual que nos sustentará em tempos ainda mais difíceis. A gratidão influencia outros. Assim como os outros prisioneiros ouviram Paulo e Silas cantar, as pessoas ao nosso redor observam como respondemos ao sofrimento. Nossa gratidão em tempos difíceis pode ser um testemunho poderoso que aponta outros para Deus. Não precisamos fingir que está tudo bem ou esconder nossa dor. Mas quando as pessoas veem alguém que consegue encontrar razões para agradecer mesmo na dificuldade, isso desperta curiosidade e esperança. Isso mostra que existe uma fonte de força além dos recursos humanos naturais. Gratidão não significa negar a dor. É crucial entender que a gratidão bíblica não exige que neguemos ou minimizemos nosso sofrimento. A Bíblia está cheia de lamentos honestos. Jó questionou, Davi chorou, Jeremias lamentou, Jesus chorou e suou gotas de sangue em Getsêmani. A gratidão verdadeira é compatível com a tristeza honesta. Paulo sabia que estava sofrendo injustamente e isso era real, mas ele escolheu não permitir que o sofrimento fosse a última palavra. Ele escolheu também reconhecer e celebrar a bondade e fidelidade de Deus. Podemos chorar e agradecer, podemos lamentar e louvar. Podemos ser honestos sobre nossa dor, enquanto também somos intencionais sobre nossa gratidão. Não se trata de escolher um ou outro, mas de manter ambos em tensão saudável. Como cultivar gratidão no sofrimento? Se quisermos desenvolver o tipo de gratidão que Paulo demonstrou, precisamos cultivá-la intencionalmente. Aqui estão algumas práticas que podem nos ajudar. Comece pequeno. Não espere acordar de repente com a capacidade de cantar em sua prisão. Comece praticando gratidão pelas pequenas coisas mesmo quando as grandes coisas estão difíceis. O café da manhã, um amigo que ligou, um momento de paz. Estes pequenos exercícios de gratidão constroem o fundamento para uma gratidão mais profunda. Mantenha um registro. Escrever coisas pelas quais somos gratos, mesmo em tempos difíceis, ajuda a treinar nossa mente para procurar bênçãos. Não precisa ser elaborado, apenas algumas linhas por dia, reconhecendo coisas boas, grandes ou pequenas. Lembre-se da fidelidade passada. Quando Davi enfrentava desafios, ele frequentemente se lembrava de como Deus o havia livrado no passado. Revisitar as formas como Deus foi fiel antes fortalece nossa capacidade de confiar nele agora. Pratique a presença de Deus. A gratidão de Paulo estava enraizada em seu relacionamento íntimo com Deus. Cultivar este relacionamento através da oração, leitura bíblica e adoração nos ajuda a manter perspectiva eterna e confiança no caráter de Deus. Expresse gratidão em voz alta. Há poder em verbalizar nossa gratidão. Paulo e Silas não apenas pensaram em agradecer. Eles cantaram alto o suficiente para outros ouvirem. Quando expressamos gratidão em voz alta, seja através de oração, cântico ou conversa, isso fortalece nossa própria fé e impacta outros. O mistério revelado. Então, por que Paulo cantava preso? O mistério da gratidão no sofrimento é que ela não depende de nossas circunstâncias externas, mas de uma realidade interna mais profunda. Paulo podia cantar porque ele sabia quem era em Cristo e nenhuma corrente podia mudar isso.
Ele tinha perspectiva eterna, que lhe permitia ver além do sofrimento temporário. Ele confiava no caráter imutável de Deus, não apenas em suas circunstâncias mutáveis. Ele vivia para um propósito maior que seu próprio conforto. A gratidão no sofrimento não é sobre negar a dor ou fingir que está tudo bem. É sobre reconhecer que, mesmo na dor, Deus ainda é bom. Mesmo na escuridão, a luz não foi extinta. Mesmo nas correntes, somos fundamentalmente livres em Cristo. Um convite à gratidão transformadora. A história de Paulo na prisão é um convite para cada um de nós. É um convite para desenvolver o tipo de gratidão que transcende circunstâncias. Uma gratidão que não espera que tudo esteja perfeito para agradecer. Uma gratidão que pode florescer até mesmo no solo rochoso do sofrimento. Esta não é uma jornada fácil. Requer prática intencional, coragem para escolher contra nossos instintos naturais e fé para confiar quando não entendemos. Mas é uma jornada que vale a pena. Quando cultivamos este tipo de gratidão, descobrimos que ela nos transforma. Ela muda a forma como vemos nossos problemas. Ela fortalece nossa fé. Ela nos dá esperança em tempos desesperadores. E ela se torna um testemunho poderoso para outros que estão observando como navegamos nossas próprias prisões. Talvez você esteja em sua própria prisão agora. Pode não ser uma cela literal, mas pode ser uma doença, um relacionamento quebrado, uma perda financeira, uma decepção profunda ou uma dor que parece não ter fim. A história de Paulo oferece esperança. É possível encontrar razões para agradecer mesmo ali, não porque o sofrimento é bom, mas porque Deus é bom. Não porque a prisão é confortável, mas porque até mesmo nas prisões Deus está presente. Não porque tudo faz sentido, mas porque confiamos naquele que vê o quadro completo que ainda não podemos ver. Que possamos, como Paulo, aprender a cantar em nossas prisões. Não porque somos extraordinariamente fortes, mas porque servimos a um Deus extraordinário. Não porque não sentimos dor, mas porque conhecemos uma alegria que é mais profunda que a dor. Não porque entendemos tudo, mas porque confiamos naquele que entende. E quem sabe, talvez nossos cânticos em tempos difíceis sejam exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar esperança em sua própria escuridão. Talvez nossa gratidão em meio ao sofrimento seja o testemunho mais poderoso que podemos oferecer de que Deus é real, presente e fiel. A gratidão no sofrimento não é apenas possível, ela é transformadora. Para nós e para todos aqueles que nos observam cantando em nossas prisões.